Fala galera, Vini falando, Visão Colorada na área. Tava com saudade de fazer algum tipo de análise, como não tem jogo, né? Resolvi criar uma pauta para dividir com vocês colorados, falar um pouquinho do que foi o ano para nós aí, principalmente taticamente, do que aconteceu, do que não aconteceu, das evoluções. Essa aqui é uma ferramenta que eu utilizo na empresa que eu trabalho, que a gente faz análises de jogos, enfim, esquemas táticos, movimentações, animações, dá para fazer animações aqui para a gente ter mais noção da tática, enfim. Mas aqui eu não vou fazer nenhum tipo de movimentação muito brusca, entrar muito a fundo na ferramenta. Quero mais utilizar como se fosse o quadro mesmo, para ser mais rápido e mais objetivo. Como se fosse o quadro que eu utilizo lá nas minhas análises. Então vamos iniciar desde o começo lá do ano da Libertadores, né? Primeiro time titular do Inter: Lomba, Rodinei, Moledo, Cuesta, Moisés, Musto, Edenilson, Lindoso, Patrick, Guerreiro e Dali. Time titular que eu falo em Libertadores, né? Então o que já se viu no início? Desde o início já começou, a imprensa caiu muito em cima do Kudê por esse meio campo aqui, né? Com 4 volantes, digamos assim, embora eu não considere Edenilson e Patrick volantes, mas ele foi muito criticado por conta disso. Mas só não via alterações, só não via diferenças quem não quisesse ver, né? Já nos primeiros jogos a gente já viu uma movimentação bem diferente dos times do Odair e um time bem mais adiantado, mesmo que com esses jogadores aqui lentos, digamos assim, Lindoso e Musto. Então, o Inter na ação ofensiva, vamos falar um pouquinho de ação ofensiva, fase ofensiva do jogo. Assim portava-se o Inter com a bola. Vamos botar uma saída de bola. Musto empurrando o time adversário para trás. Musto, Moledo, Cuesta, Lindoso, Edenilson, Patrick, laterais bem espetados lá, quase que batendo na última linha com Dali Guerreiro, Dali um pouco mais solto para se mexer. Quais foram as primeiras dificuldades que o Inter encontrou? Quando tu recua um cara para ser sobra, para começar o jogo, e aí já é um padrão do Kudê e de quem faz essa saída de 3, esses dois zagueiros aqui precisam ter qualidade de saída. Por quê? Porque quando a bola chega aqui, ou chega no Rodinei, ou no Moisés do outro lado, ele precisa ser um apoio, um suporte para recomeçar o jogo e até para se soltar para fazer triangulações. Ó. Para que aqui a gente tem um triângulo, se o Cuesta sair lá, tem uma triangulação Patrick Moisés. Então o Cuesta rapidamente se adaptou, fez isso muito, porém o Moledo nem tanto. O Moledo um pouco menos, com mais dificuldade de transitar por esse lado. E o Rodinei já não é um cara tão habilidoso, né? É um cara de mais força. Então quando a bola chegava aqui no Rodinei, quando tem esse esquema com laterais que são pontas, porque o Inter já não tem mais extrema no esquema do Kudê, eles precisam ter a jogada pessoal, precisam ter um contra um. E o Rodinei demorou um pouco e ainda não tem a jogada de ir para o fundo ou de entrar em diagonal driblando. Ele fez um jogo muito bom, não lembro se contra o Católica ou contra o colombiano lá, Tolima, não lembro qual dos dois, mas ele fez um jogo no Beira-Rio muito bom, mas ficou ali, né? A gente sabe que o Rodinei é um cara limitado com muito esforço, pode ser útil ao longo do ano, mas ainda não é o lateral que encaixa dentro do esquema. O Moisés tem um pouco mais de liberdade, um pouco mais de facilidade para chegar no fundo, mas também precisa apurar a jogada final, o terço final aqui, apurar um pouquinho o cruzamento, o passe, mas ele é mais habilidoso sim, tá encaixando melhor no esquema e tem tudo para crescer. Mas o principal problema foi ter o Lindoso aqui nessa função, porque o Lindoso é longe de ser mau jogador, viu gente? Mas ele nessa posição aqui, o passe dele é muito lento e lateralizado. Ele pouco acha passe de ruptura e quando tem, e ele tem um cacuete de volante brasileiro que joga de ele é quase igual ao Musto, então ele sempre domina essa bola de costa e procura fazer esses caras jogarem ou os laterais. Então ele não tem, mesmo com espaço para ele progredir, ele não tem dinâmica para progredir ou para vir para fazer uma tabela, para chegar, para romper linhas. Então esse foi um problema que o Inter enfrentou ao longo das primeiras rodadas da pré-Libertadores, mas mesmo assim, sem a bola, dava uma consistência e o Inter não tomou gol. Então o primeiro objetivo do Kudê foi concluído com sucesso, que era passar de fase e a gente passou, sem tomar gols. Né? Mas a fase ofensiva ali a gente teve alguma dificuldade na construção. O Patrick não conseguia repetir o que já foi,
e o Edenilson não conseguia fazer a infiltração, que também já fez. Embora até algumas vezes ele aparecesse para finalizar, mas também não conseguiu marcar tantos gols quanto marcava na época de Odair, no melhor do Odair, digamos assim. Então, sem a bola, sim, acho que foi a maneira que o Inter evoluiu mais rápido, foi sem a bola, porque assim que o Inter perdia essa bola no campo de ataque, independente do setor do campo, o Inter tinha uma pressão muito forte na bola, muito forte. E isso foi treino, isso foi conversa. Então o Inter não recuava, não corria para trás, como os times do Odair faziam. O Odair até tentava uma pressão na frente, mas principalmente jogando em casa. Fora de casa a gente sabe que ele baixava as linhas e jogava de modo reativo, esperando. Então o Kudê não, o Kudê adianta as linhas mesmo na saída de bola adversária ou no perde pressiona quando a gente perde a posse de bola. Muita gente falou no início do ano, se eles fazem essa saída com 3 zagueiros, com 3 jogadores, por que não fazer com 3 zagueiros? Vou explicar por que ele não fez com 3 zagueiros. Porque quando o Inter perdia essa bola e o time adversário conseguia sair da primeira pressão, que o Inter tinha que baixar a linha, quando o Inter tinha que baixar suas linhas para defender, quando o time adversário conseguia romper, o Musto, dependendo do lugar da bola e do ataque, da intensidade do ataque, o Inter às vezes se defendia assim, com o 4-1-3-2 normal, posicionado, ou mais fácil ainda, mais padrão do Kudê, o Musto entrava nessa linha aqui, ó, formando o Inter 2 linhas de 4 bem compactadinhas para defender. Por isso não dava para ser um zagueiro, porque o Musto é o cara que está lá na sobra e fecha a linha de meia. Nenhum zagueiro do Inter é capaz de fazer essa movimentação. Por isso que o Kudê não colocou 3 zagueiros, ele não joga com 3 zagueiros, ele apenas fazia uma saída de 3 com um volante que baixa, é algo totalmente diferente. Então o Inter defendia-se com 2 linhas de 4 jogadores. Certo, pessoal? Então, ao longo do tempo, o time foi pegando consistência, pegando cancha, até que vieram as contratações, Bosquilha, Saravia mais no fim, mas principalmente o Bosquilha, Marcos Guilherme e Thiago Galhardo, começou a dar opções para o Kudê. Então, as primeiras trocas lá, vamos tirar o Moledão, vamos entrar com o Fux, vamos tirar o Lindoso e vamos entrar com Marcos Guilherme, Edenilson por dentro. Aqui está a grande troca do Inter. E vamos tirar o Patrick e vamos colocar o Bosquilha. Já vamos tirar o Dali aqui e já vamos colocar o Thiago Galhardo para não se alongar muito. É claro que esse processo foi um pouco mais demorado, não foi tão rápido assim, né? Mas eu estou aqui resumindo os acontecimentos. Então, quando ele chega nesse time aqui, e não foi só chegar nesse time, quando ele chega nesse time, algumas coisas mudaram. E aí é aí que eu quero me apegar com vocês para a gente analisar junto. O que mudou? Quando essa saída de bola, vamos pensar no Inter com a bola, que é onde teve as principais mudanças. O Fux já teve um ganho, embora eu não veja assim 100% em relação ao Moledo, mas o passe dele de fato é mais qualificado. Não que o Moledo, já repito, não que o Moledo seja ruim, mas o Fux ganha um pouquinho de passe rompendo linhas, um passe longo melhor, embora também às vezes erre muito, e inclusive no Grenal criou uma chance de gol para o Luciano, então é um cara que precisa amadurecer ainda, mas enfim, faz parte do esquema. O que realmente mudou no Inter com a bola, e foi uma descoberta do Kudê, foi retirar do padrão o Musto voltar lá atrás. 2 coisas principalmente. O Musto hoje não faz mais essa saída de 3. Essa saída que era usual no início do ano não existe mais, certo? Então o Musto não desce mais lá. O que acontece? O Musto posiciona bem na frente do zagueiro, lembrando muito, guardadas as proporções, a movimentação do Busquets, do Barcelona. Não estou comparando, estou dizendo que lembra a movimentação. Então ele é um cara que não passa a linha desses 3 meias aqui, nunca passa, dificilmente passa. Olha, eu não lembro de lances que ele passa, ele fica ali no suporte.
Já vou falar do Edenilson. Por que ele fica no suporte? Porque essa saída agora, mesmo quando a bola chega no pé do Fuchs e ele tem qualidade, ele anda para fazer uma triangulação no campo ofensivo, aí que o Musto desce para fazer a cobertura. São movimentações diferentes. Ele espera a tomada de decisão, quando o Fuchs anda, ele desce. Pelo outro lado, a mesma coisa. Moisés lá, Bosquilha mais à frente. Se o Cuesta desce com a bola para jogar, ele fecha. E aí nós temos uma movimentação bem diferente do que ele entrar antes da movimentação. Porque às vezes nenhum dos zagueiros vai para a jogada. Às vezes ele fica ali e a jogada, Bosquilha vem buscar um pouquinho, ou o próprio Marcos Guilherme, e a jogada transcorre normal. Outra mudança fundamental no time, e sempre 2 laterais agudos. 2 laterais ao mesmo tempo. O que antes era um paradigma no futebol brasileiro, 2 laterais. Antigamente, se o Rodinei tivesse avançado, o Moisés teria que estar fechando linha aqui atrás. Ó. Esse era o futebol brasileiro antigamente. Hoje em dia, não. 2 laterais avançados, tá? Lá em cima, muita movimentação no meio campo, e é aí que eu quero chegar no Edenilson. Junto com essa movimentação do Musto, o Edenilson foi a principal mudança, porque antes ele aqui, ele recebia essa bola de costa, tendo que tramar a jogada, ele sabe fazer esse jogo, mas ele não e infiltrar, mas ele não estava mais rendendo. Quando ele veio para cá, ele às vezes busca do Musto essa bola e vem de frente, e ele tem jogada individual para fazer um tabelamento, para sair de frente, até para infiltrar, mais solto no campo para tramar a jogada, não só correndo em linha central do campo. Então cresceu muito o futebol do Edenilson, muito, 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 e ele, além de ter o passe lateral de construção, tem passe de ruptura, tem um passe longo bem razoável, bem boa leitura e visão de jogo, 1 contra 1, chegada na área. Uma coisa é tu chegar de fora para dentro, outra coisa é tu vir de frente para a jogada. Então ele melhorou muito, muito, muito nesse quesito. É um cara que é fundamental, já foi fundamental em outros anos, e deu para o Inter uma dinâmica muito forte, muito forte. E por que essa dinâmica teve continuidade? Porque passou a ter do lado, ao invés de um Patrick que não dá velocidade no jogo, o Bosquilha, que é um cara que tem um ritmo de jogo europeu. Ele joga em ritmo europeu. Domina, toca, aparece no espaço, domina, toca, aparece no espaço. No próprio Grenal, ele infiltrou e teve 2 chances de marcar. E o Marcos Guilherme, embora não tenha vindo da Europa, também tem essas características de jogo rápido, de jogo de combinação. Toca, aparece no espaço, toca, aparece no espaço. Então o Inter cresceu muito em dinâmica, vinha num crescimento muito grande. A própria entrada do Thiago Galhardo, vou chegar aqui também, que é um jogador muito bom também, deu mais presença do que o Dali. É óbvio que o Dali tem muito mais criatividade que ele, mas ele deu mais presença do lado do Guerreiro, e na própria marcação alta, na hora de roubar essa bola, na hora de perder e pressionar, na hora de sair marcando lá em cima, ele dá mais intensidade que o do Alessandro. Não sei como que o Kudê vai preparar a volta, se vai jogar o Dali, se vai jogar o Marcos Guilherme. Eu ainda, para gosto pessoal, eu preferia ver o time assim, né? Ou não, com o Thiago Galhardo vindo nessa linha de 3, porque eu acho que ele vem de frente para o jogo melhor do que receber de costa, embora aqui também às vezes receba a bola de costa, mas ele pode fazer movimentos mais para trás para receber de frente e vir. Aqui o cara só recebe de costa, é difícil de jogar, às vezes o Guerreiro também é complicado para jogar, mas o próprio Dali jogando aqui, para não receber de costa, o que ele faz? Ele faz movimentos, mas aí é da Alessandro, né? Faz movimentos de meia. O Thiago Galhardo jogando aqui não vai fazer esses movimentos de meia. Então acho que o Kudê poderia usar melhor essa troca aqui, ó, entre Marcos Guilherme e Thiago Galhardo. Não precisa ser um fixo. Eles podem ficar revezando, ao meu ver. Acho que a gente tem muito a ganhar com essa movimentação do que ficar o Marcos Guilherme só de meia e o Thiago Galhardo só de atacante, ou o Thiago Galhardo só de meia e o Marcos Guilherme só de atacante. Então é uma movimentação que eu acho que tem muito a crescer ainda, né? E aí chegou também, o Saravia fez um jogo, mas já vamos colocar ele ali. Quem acabou jogando foi o Wendel, eu sei, né, pessoal, mas só pra gente ter um quadro melhor do que está acontecendo. E aí nós chegamos praticamente no time ideal para a volta, com as movimentações ideais, né? O que o Saravia agrega em relação ao Rodinei? Qualidade técnica, 1 contra 1, jogo combinado,
estilo muito argentino, de combinação de jogada, tocar e aparecer no espaço, velocidade, certo? Então tem crescimento sim com a entrada do Sarabia. Outra coisa que eu vejo que está sendo muito falado aí, nem sei se vai acontecer, mas o Sérvio é um jogador muito mais Bosquilha do que Edenilson. Então tem gente vendendo aí que o Sérvio viria para jogar aqui, porque o Kudê prefere que o Edenilson jogue aqui, de lado. De lado não, mas pelo lado na meia, digamos assim. O Sérvio não é esse jogador aqui para jogar aqui. O Sérvio ou joga aqui ou joga aqui. Eu não mexeria no Edenilson. O Edenilson acho que achou o lugar dele. Mesmo que viesse o Sérvio, vai brigar a posição com o Bosquilha, vai brigar a posição com o Marcos Guilherme. Assim eu entendo o Inter hoje. Acho que chegamos perto do Inter ideal e espero que para a volta a gente mantenha esse time aqui, dê continuidade. Talvez o Dari entrando aqui na do Galhardo, revezando, ou o Galhardo aqui, Marcos Guilherme no banco, enfim. Eu não sei, acho que a gente está bem servido, mas ainda acho que o time titular é com o Marcos Guilherme. Embora eu acho que hoje no grupo ele é o único jogador que capaz de mudar um cenário ficando no banco. Se ele está jogando, o Dali também pode fazer isso, mas de uma maneira diferente. O Dali é um meio armador. O Marcos Guilherme é aquele cara que se entra do banco, ele põe fogo no jogo, ele acelera, ele vai no espaço, ele briga, ele sabe? Então, ainda não fiz uma leitura se é importante mais ele sair jogando ou ele esperar. Hoje acho que é mais importante ele sair jogando. Mas vindo o Sérvio ou o próprio Dali crescendo de novo no ano, e o Dali tá fazendo um excelente ano. O Dali briga a posição. Essa trinca aqui, Thiago Galhardo, D'Alessandro e Marcos Guilherme, eu acho que nós temos aqui 3-2, e qualquer dois desses três a gente está bem servido, seja na função de meia, seja na função mais adiantada. Mas sei que a maioria aí fecha nesse time aqui, e eu vou fechar nesse time também para a volta. E aí a partir daí a gente fazer as movimentações que julga mais importante. Certo, galera? Não quis entrar muito a fundo, poderia usar muito mais a ferramenta aqui, fazer movimentações. Isso eu vou fazer mais pra frente com os jogos também. Mas é só pra gente conversar aí nessa quarentena, tirar um pouco do tédio e falar um pouquinho dessas evoluções táticas que o Inter teve. Certo, pessoal? Um abraço para todo mundo aí. Até a próxima.